Bom dia aí, pessoal. Bom dia, tudo bem? Paz seja convosco. Deus os abençoe. E aí, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para deixar uma palavra para vocês hoje. Quero compartilhar uma palavra com vocês aqui. Para começar essa palavra, quero perguntar para vocês: alguém de vocês aí se sente cansado, sem forças, anda reclamando para Deus de algumas coisas que têm acontecido na sua vida, não sei. Quero ler com vocês. Se você tiver Bíblia aí, depois quiser conferir lá na sua casa. Isaías 40, do 27 ao 31, para começar. Diz assim, ó: Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Deus, ele não se cansa. Deus é o único que não se cansa. Porque ele não é carnal como nós. Porque ele não é carnal como nós. Ele não é ser humano. Ele não se cansa. Deus nunca se cansa. Mas nós nos cansamos muitas das vezes. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Você se encontra sem forças? Peça as forças para Deus. E no momento certo, Ele há de te renovar, de te dar forças novamente. Quando você menos esperar, talvez, quando você estiver sozinho na sua casa, no seu quarto de oração, Ele vai te renovar. Espere no Senhor e Ele renovará suas forças. Você se encontra sem forças. Ó. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Olha isso aqui. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Jovens também se cansam. Se tem algum jovem aí vendo esse vídeo e se encontra cansado, Deus te entende. Ele sabe que até você, que é jovem, que tem forças, se cansa. Porque o jovem simboliza a força, o ancião, a experiência. Geralmente, o ancião tem muita experiência e o jovem, ele tem o vigor, ele tem a força. Tanto é que Deus diz em João que, João escrevendo na carta de João, diz que jovens, vocês são fortes e já vencestes o maligno. Então, o jovem, ele é forte, né? Mas até o jovem, diz o Senhor aqui, ó, na palavra dele, através de Isaías, se cansa. Mas o Senhor renova as forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. 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 Vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Só no Senhor que a gente pode correr, que a gente pode voar e não se cansar. Só no Senhor. Só tendo a força que Deus dá. Com a nossa força não podemos voar entre aspas, né? Tanto. Com a nossa própria força nós não vamos tão longe, mas com a força do Senhor nós podemos voar, correr, andar. Amém? E o outro texto que eu quero ler com vocês aqui também é o texto que fala, né? Quando Pedro nega Jesus, né? Ele foi avisado. Ele foi avisado, mas mesmo assim, né? Ele parece que não percebeu quem estava falando com ele. Era Jesus que estava falando com ele. Tudo que Jesus falava acontecia. Tinha jeito. Mas olha aqui, ó. Jesus prediz Pedro negará. Então Jesus lhe disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia.
Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Olha Pedro aqui se colocando acima de todos aqui de novo. Pedro sempre se colocando acima de todos, como se fosse melhor do que os outros, como se fosse mais forte que os outros. Pedro talvez era mais ousado do que os outros, né? Ele queria fazer coisas que outros não queriam fazer, mas a atitude dele, muitas das vezes, o sentimento estava errado, sabe? Sempre se colocando acima dos outros. Jesus incluiu todo mundo aqui, falou que todos o abandonariam, mas ele, não, eu não abandono. Eu não abandono. Quem sabe Pedro não pensou naquela hora: eu andei sobre as águas, eu peguei moeda na boca de um peixe, eu não abandono Jesus. Eu não sou como os outros. Eu andei sobre as águas, eu afundei, mas eu andei um pouquinho sobre as águas. Não, eu não vou negar, eu não vou abandonar. Quer dizer, eu não vou abandonar. Aí depois Jesus diz aí, por ele ter se exaltado, olha aqui, respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Não vai negar só uma, não. 3 vezes, mano. 3 vezes você vai me negar. Negou Jesus 3 vezes, né? Mas Pedro declarou: olha aqui, Jesus insistindo que ele ia errar. Jesus insistindo que ele não estava preparado, pronto, que nem ele achava que estava para morrer por Jesus ou para não negá-lo. Mas ele continua insistindo, né? Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo, né? Olha a atitude de Pedro aqui, né? Olha a atitude de Pedro. Mas aí o triste, né? O triste muitas das vezes, quando a gente se sente forte, a gente acaba tendo esse tipo de atitude, muitas das vezes, se colocando, sabe, como superior aos outros. E era Jesus afirmando aqui: todos me abandonarão, todos vão me abandonar, todos, sem exceção. Mas Pedro chega: não, eu não vou te abandonar. Ele achava que não ia abandonar, ele achava que estava pronto para não negar, mas ele não estava pronto. Ele não estava pronto, ele ainda não estava pronto, né? Para finalizar essa palavra aqui, não, mais uma coisa aqui, ó. Aí lá no Mateus 26, eu li aqui Mateus 26 do 31 ao 35, e agora Mateus 26 do 69 ao 75. Aí Pedro aqui vai negar Jesus, ó. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Então nós vemos aqui, ó, Pedro negando Jesus. Ele achava que estava preparado, né? E aí muitas das vezes, quando acontece a queda, é que cai o orgulho muitas das vezes. Às vezes a gente tem que errar para parar de se orgulhar. Pedro precisou errar, precisou passar mais um vexame desse, né? Essa aqui foi a gota d'água, ele não aguentou, saiu chorando amargamente. Chorou amargamente, sabe? Porque ele sempre estava tendo aquela atitude, sabe? De, não, eu posso, eu já estou pronto, eu fiz coisas que outros não fizeram. Mas aí quando ele cai, quando ele nega, aí ele vê que ele não era tudo aquilo que ele pensava que era. Que ele não estava tão preparado e pronto como ele achava que estava. Pois ele quis dar uma aula para Jesus aqui: não, Jesus, eu não vou te negar, eu não vou te abandonar. Claro que não, né? Você está cansado? Jesus te entende.
Jesus entende você. Ele também sentiu cansaço. O único que não se cansa é Deus, porque ele não, porque ele não é carne, porque ele não foi carne. Jesus veio em corpo humano, e ele também sentiu cansaço, né? Para finalizar, uma aqui, ó. Mateus 26, do 36 ao 45. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diz assim, ó, Mateus 26, do 36 em diante, ó. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus também sentiu tristeza, uma tristeza mortal, imagina? Uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afaste de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo, né, irmão? Não durma quando é para você estar acordado. Não fique acordado quando é para você estar dormindo. Jesus dormiu no barco, Jesus dormiu na tempestade. Por quê? Porque diante da tempestade você pode dormir, porque não é você que pode resolver. Não é você que pode resolver a tempestade na sua vida, é Jesus que resolve. Mas até o próprio Jesus, ele dormiu diante da tempestade, né? Mas ele não dormiu no momento que era para se fortalecer, que era para orar, para se preparar para aquilo que ele ia passar. Então, não durma quando é para você estar acordado. Não durma quando é para você estar acordado pelo reino de Deus. Não durma. Não durma. Acorde. Durma. Descanse em Deus. Descanse em Deus quando só Ele pode resolver determinadas coisas. Aí você descansa em Deus. Mas aqui, ó, não era o momento de os discípulos dormirem, era o momento de eles vigiarem e intercederem por Jesus. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Todos dormiram, mas Jesus brigou com Pedro, porque foi para Pedro que ele deu a chave do reino de Deus. Foi Pedro que teve uma revelação de quem Jesus Cristo era. Então, Jesus briga com Pedro, porque se a sua responsabilidade é maior, se a sua autoridade é maior, a sua responsabilidade é maior. Você não pode fazer o que todo mundo está fazendo, se a sua responsabilidade é maior. Jesus brigou com Pedro, ó. Todos os três dormiram, mas Jesus falou: Ô Pedro, perguntou a ele a Pedro, ó, vocês não puderam viajar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem, orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Seja feita a tua vontade ou seja feita a vontade de Deus, irmão. Jesus Cristo, até naquele último momento, ali ele estava fazendo a plena vontade de Deus, ele estava cumprindo a perfeita vontade de Deus. Jesus já fazia boa, agradável, e ali ele estava cumprindo a total vontade de Deus, que era dele se entregar para morrer naquela cruz, por mim, por você, por cada ser humano na face da terra. Jesus Cristo morreu, pagou o preço pela salvação de todos, para que ninguém se perdesse, para que ninguém fosse para o abismo, para o inferno, né? Ele pagou o preço. Ali é onde ia se consumar espiritualmente, e na cruz era onde ia se concluir a obra. E ele ainda foi no inferno buscar a chave da morte do inferno, né? Mas olha aí, e retirou-se outra vez para orar, meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo.
Não durma quando é para você estar acordado, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus estava angustiado ali. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Então Jesus estava ali no Getsemane, ali, passando pelo último momento ali da sua vida, né? O último momento de sua vida, ele resolveu passar em oração, se preparando para a cruz, para aquilo que ia acontecer com ele, né? E eu finalizo essa palavra aqui, amém? Em muitos lugares hoje é Santa Ceia, muitos vão se reunir hoje para cear, para relembrar o que Jesus Cristo fez naquela cruz do Calvário. Você venha se reunir como igreja, que você venha celebrar a ceia, venha celebrar o que Jesus Cristo aqui fez, ó, por nós como igreja, amém? Celebre isso aí, participe da Santa Ceia. Hoje onde eu me reúno como igreja, a gente vai estar ceando também, relembrando isso aqui que Jesus Cristo fez por nós. Se você continuar lendo o resto do capítulo, você vai ver que tudo que Jesus Cristo fez por nós, que ele ressuscitou e que um dia ele vai voltar para vir buscar a sua igreja, o corpo, a noiva, amém? E que você não que isso aqui não se torne banal na sua vida, na minha vida, amém? Que você possa meditar aí, ó, pensar sobre isso. Você se encontra cansado? Jesus também se cansou. Jesus também se cansou, Jesus também era homem, Jesus também tinha problemas, Jesus também passou por dificuldade, por aflições, mas Jesus venceu e é isso aí, beleza? Deus te abençoe, tenha uma ótima tarde aí. Hoje vamos estar se reunindo como igreja lá em Vila Paulista, se algum de vocês quiser ir lá conhecer a gente, fica o convite, tá bom? Fica na paz aí, é nóis.